E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, vou trazer aqui pra vocês a fatídica segunda partida do Campeonato Mundial. Uma partida que deu o que falar. Eu vou avaliar essa partida aqui pra vocês e o processo de tomada de decisão do russo no momento mais dramático do Campeonato Mundial. Essa partida, quando ela acabou, teve uma conversa que aconteceu entre o Magnus Carlsen e o Nepomniachtchi, uma conversa muito estranha no final da partida, onde logo que a partida acabou, o Nepo falou pro Magnus: essa foi a pior partida jogada em um campeonato mundial. O Magnus ficou meio assustado, ficou ali não definindo muito a opinião dele, dizendo talvez, difícil avaliar, ficou em cima do muro. E logo em seguida, eles começam a conversar sobre algumas variantes. E a principal delas, que o Nepo comenta que estava com muito receio, seria Bispo H7, Dama H5, Torre D4 e Torre H4. E eu vou trazer para vocês a avaliação dessa variante, o que o Nepo estava com receio, relacionando com um lance que ele fez nesse exato momento que o Magnus jogou o fatídico Bispo E4, tocando o ponto de H7. O Nepo aqui fez um lance misterioso, C3. Vamos entender de onde surge esse C3, que não é um lance que a engine sugere aqui nessa posição. E agora, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a esse vídeo de suposições agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas aqui tava o Magnus Carlsen contra o Nepomniachtchi ganhando as peças pretas na posição mais crítica do Campeonato Mundial até o momento. A partida que poderia ter aberto o placar do Campeonato Mundial, a partida número 2. E nesse momento a gente tá aqui no lance fatídico, o lance 24, onde o Magnus jogou o lance Bispo em E4, e a gente vai relacionar aqui o processo de tomada de decisão do Nepomniachtchi também com a conversa que ele teve com o Magnus Carlsen no final da partida, utilizando ali os lances, a análise que ele comentou com o Magnus e tentando relacionar por que ele jogou nessa posição o fatídico lance C3, que acabou levando a partida para uma linha de equilíbrio. Então vamos tentar entender qual é a ideia desse lance misterioso que a engine não sugere nessa posição. Esse lance ele não aparece nas engines, tá? Então é um lance misterioso. Por que o Nepo fez isso? Será que isso está relacionado com a linha que ele comenta com o Magnus Carlsen no final da partida, que ele estava com receio? Será que o processo de tomada de decisão dele aqui foi afetado talvez por o receio de alguma linha de ataque das brancas? Pode ser, pode não ser. Então, isso aqui são tudo suposições, tá? Eu vou fazer essa análise, mas ela tá relacionada também com suposições do que pode ou não ter acontecido nesse momento que o Nepo jogou o lance C3. Então, o que tá acontecendo aqui? Bom, nesse momento, as ameaças que as brancas criam aqui, claro, são vários temas de ataque ali no ponto de H7, a dama pode estar passando. O Nepo comenta sobre isso também no final da partida. Outras ameaças táticas que estão surgindo aqui a torre tá na cara da dama. Então, as brancas aqui tem temas de jogar cavalo por B5, cavalo por C4, abrindo ataques descobertos na dama. E nessa posição, como eu falei, o Nepo jogou aqui o lance C3. E esse lance, ele acaba levando por uma linha de equilíbrio, que foi a linha que acabou levando a partida pro empate, né? Então, depois que o Nepo jogou o misterioso C3, o Magnus jogou então dama em C2, que agora cria uma pressão, ameaça tomar ali o peãozinho de H7, o Nepo defendeu com G6, e agora o Magnus tomou aqui em C3, o Nepo tomou em A4, dama por A4, e logo em seguida veio ideias de torre A1, e eu tô criando pressões agora no peão passado das pretas, e o Magnus conseguiu empatar essa partida aqui até com razoável tranquilidade a partir desse momento. Agora, por que o Nepo jogou esse C3 nesse momento? Será que esse C3 está relacionado em alguma outra linha com as ideias de sacrifício de bispo por H7? Então, agora vem a suposição. Qual que é o melhor lance? Se tu botar na engine aqui, o Stockfish vai dizer que o melhor lance para as pretas é dama E7. E esse lance, claro, ele tá relacionado a ideias, caso as brancas joguem aqui lances como dama H5, que tem uns temas de mate surgindo. Se jogar G6 já é perigoso, que tem sacrifício surgindo também. O melhor lance aqui seria G5. E por isso vem o dama E7, para defender o peão e defender também as ideias de ataque no ponto de H7. E o G5 também defende qualquer tema que a torre possa passar aqui para casa de H4 ou qualquer tema assim. Então essa seria a linha mais precisa. Porém, contudo e entretanto, no final da partida não foi isso que o Nepo comentou como receio dele. O receio do Nepo nessa posição, caso jogue o dama E7, seria bispo por H7. Essa é a linha que ele fica avaliando com o Magnus Carlsen ali na conversa, no final da partida. E o medo do Nepo aqui seria o que fazer depois de rei por, dama H5, rei G8 e torre D4 com a ideia de torre H4. Esse era o receio dele.
Então, vamos tentar avaliar se esse receio está relacionado com o processo de tomada de decisão dele aqui, no momento crítico da partida. Então, o Magnus comenta nessa variante que depois do lance torre D4 e torre H4, as pretas teriam aqui o sacrifício de dama. Então o Magnus já tinha visto essa ideia. E quando o Nepo vai conversando, ele comenta meio por cima, talvez. Então não ficou tão claro, talvez, né? Mas o que acontece? Nessa posição é que surge o lance que o Nepo acabou fazendo na partida, antes de chegar no sacrifício. Aqui, o lance número 1 do Engine é C3. E agora? Será que o Nepo tinha visto essa linha e ele adiantou o C3 lá na variante principal para não ter os bispos por H7? Tudo uma verdadeira suposição. E por que o C3 aqui é o lance mais forte nesse momento? Por quê? Se agora as brancas jogam o lance torre H4, ameaçando o mate agora na casa de H8, já que o cavalo tá segurando aqui a casa de fuga do rei, aqui só tem uma única ideia para as pretas não tomarem o mate. Tem que dar a dama pela torre. Olha que drama! Teria que jogar isso. E agora, se dama pôr, então vem a tomada do peão de B2. E observem por que o C3 era tão importante. Porque agora eu tô ameaçando a promoção do peão. E se defender agora com dama E4, que seria uma das melhores formas de defender, então eu tomo em A4 e olha lá, abri a torre, preparei a promoção de novo. Então agora é forçado para evitar a promoção dama B1, só que agora as pretas jogam A3, depois A2, desvia a dama e promove o peão. É imparável. As pretas estão absolutamente ganhas aqui nessa variante. Então essa é uma variante bem concreta de vitória para as pretas, caso venha o sacrifício de bispo por H7. Porém, contudo e entretanto, a gente vai ver que depois do bispo por H7, voltando na variante, rei por, dama H5, rei G8 e torre D4, ameaçando essa ideia. De novo, vem o fino C3, só que se eu não posso jogar o torre H4, porque eu vou acabar perdendo depois no final da linha com B2, que a gente acabou de ver, então é forçada a captura. Sim, essa é a melhor variante, tá? E agora as brancas jogam então torre H4, quer dizer, as pretas jogam agora abrindo aqui a coluna B, toma o peão de A4, é o lance mais forte, teria que ter visto isso, tá, pra entrar nessa variante, e agora torre H4 e ameacei mate de novo. Como na linha anterior, é forçado aqui o sacrifício da dama, senão vai perder a partida, dama por, e agora vem um lance muito fino, C5. E aqui entra o grande mistério. Se o jogador não tivesse visto esse C5 e toda essa variante, claro, o Nepo não poderia ter entrado nessa linha, porque bispo H7, aí as pretas poderiam ficar pior. Mas aqui depois de C5, surge a sutileza, olha lá. Eu tranco a casa de G2, tô abrindo a torre para entrar na casa de B1 com ideias de mate, e faz todo o sentido do mundo ter jogado o C3. Por quê? Porque eu desviei o peão da coluna B das brancas. Então, esse C3 é um lance muito, muito profundo. Ele está relacionado com essa linha. Ele não cabe em outras variantes, mas nessa daqui ele encaixa certinho. Possivelmente o Nepo pode ter visto alguma coisa assim. Não dá pra ter certeza, é só uma suposição, né? Então aqui, basicamente, se as brancas jogarem o lance F4 para liberar a casa de F2 pro rei, tem um problema muito grave aqui do F4. A dama não tem mais contato com a ala da dama. Então o peão de A vai ficar muito forte. Se jogar F4, eu jogo A3, A2 e A1 e ganho a partida. Simples e matemático. Então aqui, se as brancas jogarem um lance como rei F1, tentando sair aqui do tema do mate, e mantendo a ameaça agora no peão de A4, as pretas ainda tem uma linha muito concreta aqui, que seria jogar o lance A3, preparando para jogar A2 e A1, e agora se jogar o lance dama A4 para capturar o peão, então começam a surgir 1 milhão de temas de checkmate aqui, porque agora as pretas têm torre em B2. Olha lá, e agora começa a criar pressão aqui no peão de F2, eu tô ameaçando também jogar A2, cheque e depois A1, é uma linha forçada também. Então se as brancas tomarem esse peão, agora ficam absurdamente perdidas. Porque agora eu tenho torre por F2. E basicamente aqui as brancas têm duas opções. Se jogar rei G1, eu jogo torre G2 e depois mate, já que a torre em G2 está defendida pelo bispo. E se jogar o lance rei E1, então eu jogo cheque, rei D1, e agora bispo F3, e aqui eu defendo a torre e tô ameaçando mate com torre F1. E também não tem como as brancas defenderem isso. Então são duas linhas muito concretas, e nessas duas linhas, o lance C3, ele é preciso. Ele é preciso. Então, depois de jogar o bispo por H7, o C3 aqui, ele entra fazendo todo sentido do mundo. Agora, por que o Nepo jogou o C3 nesse momento? Nesse momento, o C3 acaba não fazendo sentido, né? Ele não combina com a posição. Mas nas outras variantes, sim. E agora, relacionando tudo isso com a conversa que eles tiveram no final da partida e os receios do Nepo de bispo por H7, ele pode ter visto, sim, que o C3 funcionaria para defender o bispo por H7. Então ele pode ter jogado o C3
por medo de entrar nessa linha do sacrifício. E agora? É tudo uma suposição. Será que o medo ou o nervosismo acabou impactando no resultado da partida no Campeonato Mundial? Pode ser. Inclusive, no final, na entrevista, né, o Magnus comenta que em um torneio regular, um torneio do cotidiano, que não o Campeonato Mundial, possivelmente o Nepo teria ganhado essa partida dele, num torneio regular. Então, isso mostra, né, que o Magnus também parte da premissa que talvez o nervosismo possa ter impactado aqui no resultado da segunda rodada. E agora? Comentem aí embaixo o que tu acha que aconteceu aqui. Por que que o Nepo deixou escapar essa posição? E o verdadeiro drama. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.